Olá, tudo bem? Estou de volta para o nosso segundo episódio sobre ansiedade. Sentiram saudades? Eu também. Hoje eu estou sozinho, mas vamos lá, eu e você. E hoje eu vou falar sobre Rápido e Devagar, aproveitando um título de um livro que eu li, de mesmo nome, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Ele fala sobre duas formas que nós temos de pensar. Aquela nossa forma instantânea, assim, Olha que notícia boa. Por isso que é bom investir. Acabei de descobrir que o carro de som não me atrapalha mais. Vamos lá? Ele fala que nós temos duas formas de pensar. Que nós decidimos coisas assim, em algumas situações, que é bom para nós, bom para nossa sobrevivência. E algumas outras coisas a gente precisa levar mais tempo. E ele também fala que é importante que a gente não troque essas duas coisas. Uma casa está pegando fogo, você não vai analisar. Você tem que pensar rápido, correr. Já em outras situações é importante a gente pensar bem devagar, tomar o nosso tempo, né? O tempo que for necessário para a gente tomar a melhor decisão possível. Como dizem, dormir sobre a decisão. Vamos dormir e amanhã a gente decide com a cabeça fria, que é melhor para todo mundo. Eu vou combinar esse primeiro livro, Rápido e Devagar, com outro excelente livro, 4.000 Semanas, de Oliver Burkeman. E você vai entender o meu raciocínio. O subtítulo é excelente, Gestão de Tempo para Mortais e os Imortais. 4.000 semanas é o tempo que a gente tem de existência. Depois disso, alguns acreditam que a gente vai para o céu, outros acreditam que a gente vai para o inferno, outros acreditam que a gente vai para lugar nenhum, a gente vai deixar de existir, e outros acreditam que a gente vai voltar para cá e aproveitar mais 4.000 semanas. Daí vem o karma. Se você viveu muito bem e não foi bom, você vai vir numa vida pior. Se você sofreu nesta vida, você vai vir numa vida melhor. Como sempre, eu prefiro o caminho do meio. Eu prefiro uma vida boa agora, nesta existência. É a única existência que eu tenho certeza. É esta. Eu não tenho certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza do que me contaram para onde eu vou. Por isso vem a fé, né? A fé de que a gente vai para o céu. Eu tenho fé de que a gente vai para o céu. Discussão religiosa, que nós não vamos entrar. Mas às vezes, quando eu estou passando por um dia difícil, ou quando eu não consigo uma coisa que eu queria, eu fico pensando que eu queria voltar realmente em uma outra vida rico, para dar mais uma volta e aproveitar melhor essa roda gigante. Nós vivemos em média 80 anos e está aqui 80 anos em semanas. Quem está com 40 anos já está aqui e quem está com 20 anos já está aqui. Inclusive tem um aplicativo que eu vou mostrar aqui, e que eu coloquei lá o dia em que eu nasci, e ele diz exatamente quantas semanas, e eu coloquei quantos anos mais ou menos eu quero viver, e ele diz mais ou menos quantas semanas eu ainda tenho. O que eu gosto nesse livro é que ele dá uma perspectiva pra gente, uma visão geral da nossa vida, e como a gente desperdiça. E já que a nossa vida é gasta a semana no trabalho, geralmente a gente vive o final de semana. Infelizmente, muitas pessoas estão tão cansadas e que o final de semana passa assim. Ou a semana é tão estressante que elas precisam buscar o oposto, muito prazer. Eu conheço perder o final de semana e não considero bom. Principalmente depois que eu conheci esse livro aqui. Com isso, cada final de semana para mim eu conto. Tenho muitos, mas são poucos. Já que eu vou dar só uma volta nessa roda gigante, eu tenho que aproveitar esses dias. Eu tenho que aproveitar cada um desses finais de semana. Não só isso, não aproveitar só o final de semana. 2 dias e perder 5. Esses 5 têm que ser agradáveis também. Felizmente, hoje eu estou em um lugar em que os 5 dias da semana, para mim, são agradáveis no meu trabalho. Mas eu já estive em lugares odiosos, que me deixavam com ódio. E eu peguei esse ódio e estudei para sair daquele lugar odioso e fazer a minha semana valer a pena. Eu me esforcei para tomar os meus dias de volta. Olha só. Então a gente chega à conclusão de que você está em um trabalho ruim, com pessoas que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta, está literalmente roubando um pouco do tempo que você tem aqui. O que é que você pode fazer? Ansiedade é a nossa relação com o tempo. A ansiedade boa. Eu, nesses 80 anos, nessas 4.000 semanas que eu tenho de vida,
vão acontecer algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Vivo nesse ping-pong. Eu quero que as coisas boas venham logo. Com isso eu vou gastar o tempo. Eu quero que aquele dia venha logo. Você quer que aquele dia do encontro venha logo, o dia do seu casamento, o dia da sua formatura, e você está ansiando por esses dias. Em contrapartida, você está pagando com um tempo que não volta. A ansiedade ruim eu sei que coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também vão acontecer. E a ansiedade ruim é isso. Quando é que essas coisas ruins vão acontecer? Quando é que elas vêm? Elas vão me pegar de surpresa, eu vou estar despreparado. E aí o seu corpo não sabe a diferença do que vai acontecer para o que já está acontecendo. Por isso que se chama pré-ocupação. Seu cérebro já está se pré-ocupando, se ocupando com antecedência. Está gastando energia. Por isso que você tenta respirar, seu coração acelera e todos aqueles sintomas que eu conversei com Chayane. Tem coisas boas e coisas ruins lá na frente. Para estas coisas boas acontecerem, alguém vai ter que dedicar tempo para elas acontecerem. Você anseia por sua festa de 15 anos, alguém vai ter que dedicar tempo para organizar. Seus pais dedicaram tempo e dinheiro para você crescer até aqui e você ter esse momento. As pessoas vão dedicar tempo a organizarem e a irem a essa festa. Por isso que é importante. Seu casamento da mesma forma, sua formatura da mesma forma. Você dedicou 4 anos para você ter esse momento importante. Seu casamento numa igreja com um padre vestido branco. Por que ela é importante? Porque você encontrou alguém no meio de todas essas pessoas que existem, ela dedicou o tempo somente a você. Você é a coisa mais importante que existe. Você é a pessoa mais importante que existe para alguém, para uma pessoa. O que faz a gente sentir que essa nossa existência aqui é válida. Eu sou importante para alguém por quê? Como é que eu percebo que eu sou importante para alguém? No tempo que ela dedica a mim. Por que eu sinto a amizade de alguém? No tempo que ele dedica a mim. Por que eu sinto que alguém me ama? No tempo que ela dedica a mim. Por que eu vejo uma aula agradável? No tempo que aquele professor dedicou aprendendo aquele assunto. Eu espero que você esteja satisfeito com isso que eu estou apresentando aqui, porque eu levei um tempo pensando em você. Eu estou dedicando parte do meu tempo a você, estudando e fazendo essa curadoria. Curadoria é uma palavra muito importante, porque nós temos excesso de opções. Nós vamos conversar sobre isso lá na frente. No meio desse excesso de opções, quais são as melhores opções? Então, a minha existência, a existência do Fábio, eu percebo que essa existência de 4.000 semanas, tão pouco tempo, ela é relevante de acordo com o tempo que é dedicado a mim. Quantas pessoas dedicaram muito tempo a mim? Poucas pessoas? Meus pais? Meus amigos? Meus familiares? Meus colegas? Meus fãs? Por isso que é tão importante esse like aí que você deixa. Por isso que as pessoas dão tanta importância ao coraçãozinho lá no Instagram. Porque aquilo é uma métrica que mede que alguma pessoa deu alguns segundos, alguns minutos da vida dela de atenção para mim. Quando eu vou aqui na barrinha do YouTube, eu vejo, essa pessoa assistiu 5 minutos. Esta pessoa assistiu o vídeo todinho. Agora sim. Mas eu tento ao máximo não colocar a minha importância somente nisso, apesar de ser relevante. Eu estou dedicando algumas horas da minha vida para você. E eu espero que o retorno seja que você dedique alguns minutos ou 1 hora e pouco da sua vida para me dar atenção. Eu citei o exemplo de ansiedade boa. Eu ansio por uma festa, as meninas estão ansiando pelos 15 anos, a gente ansia pela formatura. Ansia ou anseia, né? Engraçado. Por que a gente anseia por esses momentos? Por que uma menina anseia pelos 15 anos? Porque vai ter um dia na vida dela em que um grupo de pessoas vai dedicar aquele dia a ela. Em nenhum outro momento isso vai acontecer. Quem não tem a oportunidade de ter a festa de debutante? Aí temos a formatura. Por que a gente anseia em ir para um show? Porque nós vamos gastar um tempo para ver uma pessoa executando uma coisa em que ela gastou muito tempo. Por que as mulheres insistem em casar na igreja? Porque aquele dia vai ser dedicado a ela. Pessoas vão dedicar tempo a ela. E por que a nossa ansiedade aumenta? Por que as pessoas sentem tanta ansiedade hoje? Exatamente por isso. Porque tudo está tão rápido, tudo passa tão rápido.
que a importância das coisas vão diminuindo. Se a importância das coisas estão diminuindo, a importância de quem faz essas coisas está diminuindo. A minha importância do Fábio está diminuindo. A sua importância está diminuindo. Esse sentimento ele fica guardadinho aqui na nossa cabeça. Antes das redes sociais e dos memes, os blogs eram famosos, e algum desses blogs a gente chamava de agregador de links, uma coisa assim, porque eles tinham vários links de outros sites engraçados, e a gente passava horas e horas clicando naqueles links e vendo coisas engraçadas. E uma coisa que eu vi que eu nunca esqueci foi essa foto aqui, que a moça se arrumou e tá toda chique, e o namorado dela veio com a camisa de futebol. Eu espero que eles estejam bem. Novamente, eu não faço julgamento nenhum, mas a gente pode fazer leituras. Para o que você se veste é para o que você dá importância. Para esse rapaz, o que é mais importante? O momento com a namorada dele é importante, porque ele está aí. Mas ele veio com a camisa de futebol. Então, o amor dele está dividido entre ela e entre o futebol. E ela queria o amor dele todo para ela. Quem é que não sofre com isso, né? Ela se vestiu, dedicou horas, tá até ali dizendo, 2 horas, ele enfatiza o tempo. A reação de quem ficou 2 horas se arrumando para sair com o namorado. Observe o que eu acabei de falar sobre o tempo. Aqui tem 2 pontos que denotam a nossa importância. A importância dela e a importância dele. Ela passou 2 horas se arrumando para sair com ele, para esse momento. Ela dedicou 2 horas. Quanto tempo ele dedicou se arrumando para sair com ela? Eu não sei como é que eles estão hoje. Juntos ou separados, espero que estejam bem. Mas é uma imagem curiosa, porque nós nos vestimos para aquilo que damos valor. Às vezes, no mesmo trabalho, algumas pessoas vão largadas e outras vão bem vestidas. Alguns trabalhos exigem que você vá bem vestido. E aí, com o tempo é que você passa a dar valor àquele trabalho. Outras vezes, a roupa daquele lugar é que te dá a importância. Por isso que as pessoas pagam tão caro em roupa de marca. Uma maneira de a gente demonstrar o valor de uma coisa é como nos vestimos para aquela coisa, para aquele momento, para aquela pessoa. Portanto, nós nos sentimos importantes quando alguém se veste para nós, a maneira em que alguém se apresenta para nós. Porque, veja bem, eu acabei de ler um livro maravilhoso essa semana, e eu quero falar mais dele, Unreasonable Hospitality, Hospitalidade Irracional, que é a história do homem que foi dono do restaurante número 1 do mundo, e que ele foca não só na comida. Ele percebeu que para ele ser o número 1 do mundo, além da comida, ele tinha que focar na hospitalidade. E ele conta várias histórias do que eles fizeram pelos clientes naquele ambiente, para eles se tornarem o número 1 do mundo. Coisas extraordinárias. Por exemplo, um dos clientes nunca tinha visto a neve. Você está comendo, você está conversando, né? E tem uma pessoa lá, ou a equipe, fica de olho na conversa dos clientes. E aí o cliente diz, olha, eu nunca brinquei na neve. Então, enquanto as pessoas estavam comendo, foram lá na loja, compraram esquis, aquele que você deita em cima, eu esqueci o nome, e alugaram um carro de luxo para levar essas pessoas Central Park, onde estava cheio de neve, para eles brincarem na neve. Tudo pago pelo restaurante. O restaurante trouxe essa experiência, além de uma experiência dentro do restaurante, uma experiência fora do restaurante, porque ele escuta o cliente. Dedicação irracional a uma pessoa. No caso deles, eles ofereciam uma comida e uma experiência única. Nós, eu vou ser até filosófico agora, nós somos únicos. Só existe um de mim, não existe outro. E a todo tempo eu estou me apresentando às pessoas, me servindo às pessoas. Se só existe um de mim, é importante que eu apresente esse um da melhor maneira possível. Se só existe um diamante naquele formato, eles vão apresentar da maneira mais linda possível. Se só existe 15 carros daquele de luxo, eles vão apresentar da maneira mais tonteante possível. Se só existe um de mim no mundo, eu tenho que me apresentar da melhor maneira possível para esse mundo, porque eu sou único. E a maneira que eu me apresento para o mundo, para as pessoas, ou a maneira que eu me apresento para uma pessoa, é o que mostra o quão essa pessoa é importante para mim. Primeiro, mostra o quão eu sou importante para mim. Quanto mais importância eu me dou e me apresento da melhor forma,
mais importância eu estou dando a outra pessoa. Um excelente exemplo disso, que mostra no livro, está no seriado The Bear. É como se fosse o MasterChef em forma de série. Em um episódio da segunda temporada, que o autor me indicou, mostra a história de um rapaz lá do primeiro restaurante. Ele é largado, jogado. Para ele o que importa é fazer. Ele é recomendado para ir trabalhar em um restaurante muito chique, que tem essa linha de pensamento da extrema hospitalidade, da irracional hospitalidade. Você colocar o seu cliente no ponto mais alto e a experiência do seu cliente. Então, nosso personagem, ele passa uma semana todinha só limpando o garfo. E no começo ele tá zangado. Primeiro, o carro da vida dele. Segundo, porque ele tem que ficar fazendo aquilo. Ele tem 45 anos e tá passando uma semana limpando o garfo. Até que um rapaz abre os olhos dele. Cara, você não tá entendendo a nossa vibe, nosso pensamento. Eu amo isso aqui. Eu amo trazer essa experiência para as pessoas. Trazer esse momento único, esse momento inesquecível para o nosso cliente. Ele começa a observar a expressão dos clientes quando o cliente recebe essa experiência que o outro rapaz contou. Em um momento, ele tem a oportunidade de dar essa experiência para um cliente, uma experiência única. E depois que ele passa por essa experiência, de dar uma experiência única para o cliente, ele volta a ficar triste, como lá no começo. Mas a tristeza dele tem outro motivo, porque agora ele percebeu o que é aquilo, o que é servir com absoluta dedicação a alguém. E ver aquela expressão na pessoa. Receber presente é bom, mas dar o presente e ver a pessoa abrindo seu presente, aquela expressão, ela é viciante. E ele fica viciado. E ele fica arrasado porque ele vai ter que sair daquele restaurante. Ele está estagiando e o estágio acaba. O nosso personagem aparece lendo esse livro na série e o autor falou uma coisa muito interessante. É o melhor vício que tem para se ter. Eu desejo fazer uma série sobre vício. Vamos ver se eu consigo. Eu já desejei fazer uma sobre ansiedade, estou aqui fazendo, né? E esse é um dos melhores vícios para se ter. O vício de ver a expressão de uma pessoa quando ela percebe que você dedicou um tempo a ela. Seja um cliente, ou seja alguém com quem você se relaciona. Quando dá aquele estalo, esta pessoa, ela me ouviu, percebeu o que é que me toca, o que faz diferença para mim, e ela foi lá e dedicou um tempo a me trazer essa experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu sei qual é a satisfação de dar experiências únicas para as pessoas. Realmente é viciante. Sabe quando você fazia uma coisa naturalmente e aí você descobre alguém que faz isso melhor do que você e você pensa, agora eu quero fazer isso profissionalmente. Eu quero fazer isso que esse livro ensina profissionalmente. Eu quero me viciar em dar experiências únicas para as pessoas. Bota aqui na minha veia. Eu vou contar para você a história de um dos dias mais perfeitos que eu já vivi. Eu estava no sítio do meu avô, passando férias, bem novinho, inocente da cidade. Não sabia fazer nada do campo. Eu me lembro que eu vi a minha tia Maria. Beijo, tia Maria. Você me deu uma das melhores experiências da minha vida. Eu vi a minha tia Maria com um machado rachar a lenha, cedinho, assoviando. Ela pegou essa lenha, acendeu o fogo. Nesse fogo, ela torrou o café em uma bola de ferro assim. Ficou um tempão lá girando aquela roda e eu só observando enquanto eu brincava. As crianças estão sempre observando os adultos. Depois ela tirou esse café e moeu lá no moedor e fez o melhor café que eu já tomei na minha vida. Que esse café só existe aqui. Talvez eu ainda vou ter a oportunidade de alcançar esse sabor. Só está na minha mente. Depois de tomar café, eu e o meu tio, que era a mesma idade que eu, a gente tinha que ajudar, né? Eu estava de férias, mas ele, como vivia no sítio, era um dia normal para ele. Para mim, tudo era mágico e para ele era terça-feira. Então, a minha tia sempre ficava dando ordem para ele. Eu querendo brincar com ele, para eu passar mais tempo com ele, eu ia ajudar ele nas tarefas. Quando a gente não é obrigado, toda tarefa é divertida. Tudo é divertido. A gente andava vários quilômetros para ir buscar água numa mina de água mineral, água limpa. Tinha um riacho lá embaixo que só servia para banhar e lavar roupa, não servia para beber. Então, num outro sítio, do outro lado, atravessando a estrada de terra por onde eu cheguei, tinha uma mina com água branquinha,
cristalina. A gente enchia as vasilhas de água de beber e cozinhar, carregava até em casa. Eu estava me divertindo. Depois disso, ela liberou a gente para pescar. A gente foi lá, pescou um carazinho no açude, voltamos, tinha o frango. Frango não, frango é o que a gente come hoje. A galinha caipira da minha vida. Depois de tomar o café da minha vida, eu comi a galinha caipira da minha vida, que só está aqui dentro. E depois de décadas, eu nunca mais encontrei esse sabor. Quem sabe eu encontro. E a gente teve esse almoço maravilhoso. Descansamos do almoço, passamos a tarde brincando, comendo genipapo, goiaba, biribá, essas coisas que a gente faz em sítio, de fartura. Final do dia a gente foi tomar banho lá embaixo, no riacho, e andamos alguns quilômetros para outro sítio, onde a gente foi ver um culto. Só tinha alguns bancos de madeira, um lampião bem no meio e um violão. E eu nunca esqueci essa experiência tão simples. A palavra ansiedade não existia naquele contexto. Isso por quê? Porque a vida da minha tia era dedicada àquele espaço, àquela cozinha, àqueles filhos. Ela dedicou todo o tempo dela ali. E aí você deve estar pensando, Fábio, você quer a mulher de volta na cozinha? Não só as mulheres, mas os homens. Não me importa quem vai estar dentro da cozinha. Me importa o tempo que essa pessoa vai dedicar ao que ela está fazendo dentro dessa cozinha. Eu não defendo o feminismo, nem o machismo, nenhum dos dois. Eu defendo o resultado final desses dois pensamentos. Se o resultado final disso for uma comida ruim, eu não defendo nenhum dos dois. E isso está gravado na minha mente, uma experiência que, naquele momento, não tem como o ser humano fazer isso. Naquele momento eu não percebi que aquilo ia ficar tanto tempo gravado na minha mente. Tem um personagem do The Office que ele fala uma frase interessante. Eu queria que a gente soubesse que está vivendo os bons tempos, enquanto a gente está vivendo os bons tempos. A gente só percebe que está vivendo os bons tempos depois que a gente sai. Eu tenho essa experiência na minha cabeça. Esse dia devagar que eu vivi, esse dia sem ansiedade nenhuma. Já que eu estou sozinho, vamos estudar, né? Hoje eu trouxe algumas informações interessantes. Pesquisando aqui no Google Trends sobre ansiedade, ele traz um gráfico bem interessante. A pesquisa ali começa em 2004, né, que foi quando o Google começou a crescer e ele começou a guardar essas informações. De 2004 até 2014, nesse período de 10 anos, o interesse pela palavra ansiedade continuou o mesmo. Na minha última conversa com a nossa querida pedagoga Chayane, beijo Chayane, eu falei que eu tive um período muito grave de ansiedade, que se encerrou mais ou menos por ali, 2004, 2006. Eu expliquei que eu sofri uma coisa que eu não sabia o que era. Porque a conversa sobre ansiedade não tinha explodido como você vê ali no final do gráfico. Infelizmente, como não se conversava, não se tinha informação. Não se tinha informação, não se tinha solução. Então a solução para mim ela teve que vir naturalmente. Por isso que demorou mais. Daí a importância dessas conversas, porque se a gente deixar as coisas acontecer naturalmente, demora. A gente tem que buscar as soluções, não esperar apenas vir até a gente. A partir ali de 2015, 2016, nós tivemos o que a gente chama de spike. Spike quer dizer espinho, né? Que é quando o gráfico cria uma ponta para cima. O interesse subiu, chegando ao máximo ali perto da pandemia. Está descendo um pouco, felizmente. Com isso, a gente chega a uma conclusão interessante. Estamos em 2024. Voltando 10 anos antes, o interesse por informações sobre ansiedade era muito menor. E se a gente voltar bem mais? Vou voltar lá em 1800. De acordo com a minha pesquisa, hoje a gente vai longe, vamos até falar de etimologia. Pesquisando aqui, eu descobri algumas coisas interessantes sobre ansiedade. A palavra Anchieta, o sobrenome Anchieta, tem relação com a palavra ansiedade, só que Anchieta é com CH, né? E a raiz de ansiedade é com X, Anchieta. Quer dizer estreito. Também está relacionado com angústia. Por isso a ansiedade e a angústia traz esse sentimento de sufocamento, de estreitamento. Quando é que se começou a usar esse termo ansiedade? Ali mais ou menos por 1850. E se a gente observar, vai coincidir com o crescimento das cidades. Falando nisso, eu trouxe um vídeo bem interessante aqui, que foi o início desse meu pensamento sobre ansiedade. Esse vídeo é de mais ou menos de 1900, na cidade de Berlim, e para mim, opinião do Fábio, esse é o ápice da sociedade em alguns quesitos. Primeiro, roupas. Como é que eu provo isso? Hoje,
em nossos momentos mais importantes, casamento, formatura, uma festa muito importante, qualquer coisa muito chique que você vai fazer, nós pagamos muito caro para se vestir assim, como essas pessoas se vestiam no dia a dia. Você vai alugar ou comprar um terno, ou um fraque, ou um blazer, eu esqueci, smoking, ou um smoking. E as pessoas usam o smoking no dia a dia. O rapaz do Uber, né, que eram essas carruagens naquele tempo, o Uber se vestia de smoking. Então, para mim, esse é o ápice das roupas. Segundo, esse é o ápice, para mim, da arquitetura. Quer que eu prove? Eu provo. E eu até citei em um outro episódio. Nós pagamos milhares de reais para sairmos daqui. Pode ser dentro do Brasil mesmo. Você vai visitar Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Quando você chega numa cidade, o primeiro lugar interessante que você vai procurar ver, o centro histórico, que são esses prédios aqui. Os poucos prédios desse tipo que sobreviveram é o que a gente vai buscar ver. E eu fico pensando, daqui 100 anos, o centro histórico vão ser esses prédios retos que a gente tem hoje, sem graça e sem glamour nenhum. Quanto tempo se levou para fazer isso? E esse é o ponto desse episódio: tempo. Se você se veste muito bem e vai a um prédio muito importante, você vai fazer uma coisa muito importante lá. Por exemplo, uma igreja, um teatro, um prédio importante do governo, uma catedral, um dos lugares mais buscados fora do Brasil, a Europa. Exatamente por quê? Porque a gente quer ver esses prédios que ainda existem, esses monumentos. Fábio, mas as pessoas vão para Nova York. Sim, mas elas não vão se lembrar daqueles prédios retos. As pessoas vão a Nova York porque elas viram nos filmes. Ah, eu quero estar neste lugar onde o Spider-Man se balançou, Times Square. Eu quero estar na Times Square, mas aqueles prédios, nenhum deles é relevante. São todos iguais e todos sem charme, sem nenhum glamour. A gente vai a Nova York por um motivo, a gente vai à Europa por outro motivo. E o meu quarto ponto, já falei da roupa, já falei dos prédios e do que a gente vai fazer lá. Meu quarto ponto são as comidas. Se você já foi em um restaurante com fogão a lenha, em que a panela tá lá quentinha, o fogo já está aceso e aquela comida tá ali borbulhando há muito tempo, cozinhando há muito tempo, é uma outra experiência. Então eu vou focar nesses 4 pontos e você vai compreender por quê. Qual é a relação disso tudo que eu estou falando com a ansiedade? Neste momento aqui, 1800, aconteceu a Revolução Industrial, é que a sociedade começou a acelerar. Essa necessidade de velocidade, essa necessidade de se andar mais rápido. A manufatura, fazer com as próprias mãos, deu lugar às fábricas, às carruagens que você viu, deu lugar aos carros. E esta vantagem de velocidade trouxe outras desvantagens, poluição, a qualidade, etc. E eu vou fazer esse contraponto entre um e outro. Eu quero abrir mão de algumas coisas. Primeiro, o julgamento de que hoje é melhor ou de que aquele tempo é melhor. Porque quando a gente parte desse ponto, a gente encerra a conversa. 1800 era melhor, hoje é melhor. Não, cada tempo tem uma coisa muito boa. A velocidade de hoje é importante. Eu preciso que essa informação chegue a você ainda hoje. Mas quando eu for comer, eu preciso também de uma comidinha bem feitinha, feita devagar. Fast food é bom? É, mas comer fast food todo dia, qual é a graça da vida? Um outro julgamento é trazer as coisas ruins de lá para cá para defender os nossos tempos. Por exemplo, Fábio, lá em 1800 ainda existia escravidão, existia preconceito, existia pobreza, existia doença. Sim, mas tudo isso ainda existe hoje. Os problemas persistiram e algumas soluções ficaram para trás, algumas coisas boas ficaram para trás. E agora nós vamos ao contrário. E a gente chega num dia atual. Qual é a nossa rotina? Acorda com a ajuda de uma máquina, pega o café, coloca numa máquina, esquenta a comida em outra máquina, liga uma máquina para lavar a nossa roupa, liga uma máquina para limpar o nosso chão, usa uma máquina para alguém trazer uma comida para você. A gente liga uma outra máquina para melhorar o ambiente. Eu estou aqui usando uma máquina para trazer informação e levar informação para você. Todas essas máquinas, se você for assistir o comercial de uma delas, elas contam a mesma mentira.
você vai ter mais tempo. É verdade que nós fazemos mais coisas, mas eu tenho mais tempo, você tem mais tempo, o tempo que você está vivendo é mais relevante. Eu passei os dois contrapontos e agora vamos ao meio termo. Eu descobri que falam tão mal do meio termo e eu estou apaixonado pelo meio termo. E eu pensei, será que existe um livro com esse nome, O Caminho do Meio, já que os dois extremos são desagradáveis? Existe. E adivinha quem escreveu? Um cara mais calmo, o símbolo da calma, o ícone, o avatar da calma, escreveu um livro chamado O Caminho do Meio. Buda, de todas as religiões que têm seus símbolos e estátuas de santos e deuses, de profetas, é um dos únicos que está sentado. Já sabia desde o começo, Buda. Eu não defendo nenhum extremo, em qualquer linha de pensamento, porque a sociedade ela sempre faz isso. É como um elástico. A sociedade ela sempre faz isso. Ela está em um momento que ela observa, não está bom, ela estica. Ainda não está bom, ela estica. Aí chega um momento que o elástico quebra na cara da sociedade, aí ela volta. Inclusive, tem até um meme bem engraçado, que agora a inteligência artificial com o ChatGPT, que está escrevendo poesia e texto, e o Midjourney, que está criando imagens, que está criando arte. E a gente aqui trabalhando. Você deve discordar de algumas coisas que eu estou dizendo, e você tem todo o direito, mas eu explico por que você está discordando. Fábio, hoje nós temos comidas gostosas, a gente se veste bem, e é comum a gente defender o tempo em que a gente vive. Para isso eu vou trazer duas frases bem interessantes. Uma é do Steve Jobs, que ele falou que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Então a gente não sabe o que a gente quer. Por isso que a gente quer o que nos apresentam hoje. Se isso que a gente tem hoje é o que a gente conhece, a gente vai defender. E com isso vem a segunda frase, que é do filme Matrix. As pessoas estão tão mergulhadas no sistema que elas vão defender o sistema. Por isso que você defende as roupas de hoje, a comida de hoje, a rotina de hoje. E entra em embate com os velhos, que dizem, no meu tempo é que era bom. No meu tempo tinha algumas coisas boas, e hoje tem outras coisas boas. E a gente fica tentando puxar lá do passado as coisas boas. Por isto que, observe, aqui no YouTube, você mesmo deve ter visto, você deve ter procurado. Coloque aí, vídeos satisfatórios. A maioria desses vídeos vão ser de pessoas trabalhando. Vão ser de pessoas fazendo muito bem uma única atividade. Seja ela cozinhar, lavar um carro, construir alguma coisa. Isso tudo é o nosso desejo de voltar a um tempo em que as coisas eram feitas à mão. Essa simples frase coloca mais um zero no valor de qualquer coisa. Uma roupa feita à mão, um relógio feito à mão. Você vai num restaurante, comida caseira, um móvel artesanal, que uma pessoa dedicou muito tempo só para fazer aquela peça, aquela refeição, aquela roupa. Por isso que nós damos tanta importância. Você deve se perguntar, Fábio, por que você está dando tanta importância a algo tão básico quanto o café, que é uma necessidade básica? Eu vou utilizar aqui meu querido amigo que eu amo, Maslow. Depois que eu descobri a pirâmide de Maslow, a minha visão das coisas melhorou bastante. Foi como limpar a lente do meu óculos. Essa pirâmide das necessidades, quando você vai satisfazendo essas necessidades, você vai sentindo satisfação na sua vida. Você vai sentindo que aquele momento valeu a pena, que a sua existência valeu a pena, quando você satisfaz isso. E algumas pessoas não conseguem satisfazer, não conseguem alcançar as coisas lá de cima e sentir essa satisfação. Então elas ficam lá na base da pirâmide. O café e a galinha que a minha tia fez, maravilhosos, foi uma necessidade básica lá embaixo, fisiológica, comer e beber. Com isso eu posso ter muito prazer ali embaixo. Então lá embaixo, na fisiologia, eu satisfiz uma necessidade de comer, básica. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. Você pode só comer uma comida, nem gado, só para encher, ou você pode apreciar. Segundo ponto é a segurança. Segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Nós temos essa necessidade. Uma coisa que traz segurança ao corpo é a roupa, que é uma coisa, para mim, aumentou à medida que o tempo passa. Eu dava menos importância à roupa.
Hoje eu dou mais, porque hoje eu percebo os efeitos de dar mais importância a isso. Subindo ali na pirâmide das necessidades, temos amor e relacionamento. Depois que você se alimentou e que você está seguro, você busca os relacionamentos, boas amizades, família, relacionamento amoroso e intimidade sexual. Olha que interessante. Sexo aparece 2 vezes. Lá embaixo, sexo é uma necessidade básica, animal. E em cima tem a intimidade sexual. Por isso que as pessoas fazem sexo com alguém que elas mal sabem o nome, apenas para suprir uma necessidade fisiológica. Mas chega um momento em que elas precisam de alguém para sentir intimidade sexual, que são 2 coisas muito diferentes. Mais acima nós temos a estima. A gente passa a olhar para nós mesmos. Quando a gente olha para o outro, a gente passa a olhar para nós mesmos. Então nós temos autoestima, confiança, nós vamos observar nossas conquistas. É importante ter o respeito dos outros e o respeito aos outros. Por isso a importância daquelas instituições lá atrás que eu citei, a exemplo da igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ir à igreja, seja numa grande catedral ou num culto apenas com um lampião e violão, alimenta a minha necessidade de comunidade, de eu pertencer a um grupo. E com esse grupo a gente buscar algo maior, que é uma outra necessidade que a gente tem. Todas essas instituições que traziam isso para a gente foram tiradas de nós. Algumas pessoas elas têm a sorte de encontrar o propósito, seu propósito, por conta própria. Mas as pessoas que não tinham essa sorte, elas buscavam propósito em outras instituições. Exemplo, algumas pessoas, a família decidia que ele ia ser padre, ou então ele decidia ser padre, então encontrava propósito na igreja. Algumas pessoas encontravam propósito no exército, outras pessoas que nasciam em famílias ricas encontravam propósito no comércio. Alguns pais transferiam o propósito para os filhos, mesmo que os filhos não quisessem. Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro, mesmo que o filho não quisesse isso para si mesmo. Muitos filhos da geração anterior, pais e avós, foram obrigados a seguir essas carreiras pelos seus próprios pais. E por último, no topo da pirâmide, nós temos a realização pessoal. E eu aproveito que eu acabei de citar os padres. O padre é alguém realizado pessoalmente em sua vida pessoal, porque ele está seguindo o seu propósito, ele encontrou o seu lugar no mundo. E quão difícil é a gente encontrar o nosso lugar no mundo. Algumas pessoas encontram isso no trabalho, sendo professores. E o que a gente precisa para alcançar essa realização pessoal? A gente precisa de moralidade, a gente precisa de criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. No seu trabalho, você tem a necessidade de ser criativo. Este trabalho que eu estou realizando agora, ele me traz muita satisfação porque eu tenho essa oportunidade. Lá no trabalho que eu odiava, eu tinha que seguir algumas regras e cartilhas. Eu não poderia sair muito daquilo. Eu tinha que voltar ali para o quadradinho. Isso tirava a minha realização pessoal. Quando eu saí desse ambiente, eu tive a oportunidade de ser mais criativo. Por isso que eu cito a igreja hoje, independente da sua religião. Você vai na igreja, você vai ver o padre ou o pastor, que é alguém que encontrou o seu propósito. Ele está fazendo algo que ele nasceu para fazer. É como se fosse assim. E não existe nada melhor do que ver alguém fazendo algo que ele nasceu para fazer, que traz muita satisfação. Daí os vídeos do YouTube em que as pessoas buscam assistir esse tipo de vídeo. Vídeos satisfatórios de outras pessoas trabalhando com o que gostam. E o oposto também é verdade. Todo mundo já foi atendido por aquele vendedor da cara feia. E alguns de nós saímos daquela loja por causa da cara do vendedor. De alguém que não queria ser vendedor. Estava sendo obrigado a vender e não queria ser vendedor. E não existe nada pior do que você estar perto de uma pessoa que está fazendo o que não gosta. Você e eu já tivemos aquela aula com alguém que é professor, está sendo professor, porque foi a única coisa que ele conseguiu fazer na vida. Ele não conseguiu ou não se esforçou o suficiente para ir fazer o que ele realmente queria, ou não pagava tanto. E você sabe o quão odiosa foi aquela aula que você assistiu, a aula de alguém que não queria dar aula.
É uma experiência desagradável de 50 minutos, ruim para todo mundo. Ruim para quem está dando aquela aula que não quer e ruim para quem está assistindo. Então não existe nada pior do que você estar perto de alguém que está fazendo o que não quer fazer. E não existe nada melhor do que você assistir alguém fazendo o que ele quer fazer. Por falar em propósito, eu assisti um filme muito bom que ele trata de propósito de uma maneira extrema, que é de onde vem a estranheza desse filme, que é o filme Midsommar. Olha o subtítulo. O Mal Não Espera a Noite, que é Horror à Luz do Dia. É um filme de terror que se passa no sol. A maioria dos filmes de terror se passa no escuro. Esse é o contrário. Se passa no verão da Suécia. É uma cena bem grotesca, então assista aí. Qual é a história do filme? Uma moça perdeu os pais. É spoiler não, é a primeira cena. Perdeu os pais de maneira horrível, porque a irmã dela tirou a própria vida e com isso tirou a vida dos dois pais. Então ela não tem mais ninguém no mundo, além do namorado, cujo relacionamento já estava mais ou menos. Então eles viajam dos Estados Unidos, ou é Canadá, para a Suécia, para o verão da Suécia, ali numa comunidadezinha desse tamanho. E essa comunidade faz as coisas do jeito dela. E eles vão ter que se adaptar a essa realidade. Uma das coisas que essa comunidade faz é dividir a vida em 4 estações. Até os 18 ele chama de primavera, daí aos 36 é o verão, daí aos 54 é o inverno da vida e até os 72 anos o fim da vida. E aí, como essa pessoa chega ao fim da vida, é que é uma das cenas mais fortes desse filme. Você vai ter que assistir para eu não tirar o teu spoiler. Junto com essa menina vai o namorado e alguns amigos. E aí eles estão fazendo doutorado e cada um vai nessa comunidade para tirar alguma coisa. Ela quer sair daquela realidade depressiva, que ela tá com depressão, ela vai para essa comunidade. Um só quer passear, curtir e o outro só quer pegar informação pro doutorado dele. Cada um quer tirar uma coisa, que tem uma relação com ansiedade. Inclusive a nossa personagem está com depressão e ansiedade. E ela vai se curar, mas de uma maneira muito estranha. Assiste o filme. Então observe nessa cena, ela para admirar o espaço e o outro rapaz, ele só tá ali para anotar, ele só veio para tirar, só para pegar a informação de como é que funciona aquela comunidade para o doutorado dele. É só isso que eu quero. Não quero saber dessa comunidade, seus valores, etc. E é esse choque de valores que vai dar o terror do filme. Inclusive tem uma cena muito boa desse filme lá na frente, que acontece uma coisa com ela, que é a cena do choro. E eu falei de comunidade agora há pouco. E essa comunidade é o extremo da comunidade. Tem essa cena em que ela vê uma coisa desagradável para ela e ela vai chorar. Ela tá até sem ar, ela vai chorar no lugar e aí essas meninas vão literalmente chorar com ela. Que é uma cena estranha para nós, mas aqui é comum. E eu fiz até um paralelo, já que nós estamos falando de ansiedade e depressão, que essa é a diferença entre homens e mulheres. Mulheres resolvem problemas assim. Os problemas, as ansiedades e as depressões. Elas resolvem em grupo, chorando juntas, contando para outras. Já homem não. Homem resolve problema assim, que me arrepia toda vez que eu vejo essa cena. Homem resolve problema indo para a caverna, não só indo para a caverna, como Gandalf, mergulhando no abismo com a sua espada para derrotar o Balrog. É assim que nós, homens, resolvemos problemas. A gente se fecha na nossa mente, se fecha no nosso quarto e vai analisar. E é por isso que existe um choque. Existe o choque dos dois. Porque o homem está quieto na dele e a mulher vai lá. O que você está pensando? Você não me fala nada, você não me conta os problemas. Ele vai contar depois. Deixa o homem quieto lá no cantinho dele, resolver na cabeça dele. O melhor que você pode fazer é, quando você vê seu homem quieto, você só diz para ele, olha, quando você voltar, eu vou estar aqui. Ele vai voltar. Mas primeiro ele precisa resolver dentro da cabeça dele, depois ele vai te contar. É assim que nós resolvemos. Esse filme fala de propósito extremo. O propósito da tua vida ele tá tão desenhado que quando chega no fim, você é que bota o ponto final. Aqui. Excelente filme. Recomendo. Como sempre, a gente volta pro bendito celular e fala mal dele. Fala bem, fala mal. A gente tá na era dos vídeos curtos. Mais curtos ainda do que o TikTok eram os Vine. Vine era 10 segundos. Piadinha assim. Read this. I do. She said yes! Man and wife. My little macaron, baby! Bem engraçado. Aí o Vine faliu ou foi comprado, uma coisa assim. Mas tem uns muito engraçados aí. Então a gente está na época de muita informação curta, que eu chamo de salgadinho.
pacote de salgadinho que você come, é gostosinho, mas não alimenta. Do mesmo jeito que um pacote de salgadinho não alimenta o nosso corpo, esse conteúdo, assim, é gostosinho, mas ele não alimenta o nosso cérebro, não fortalece a gente. O que fortalece? Do mesmo jeito que uma boa refeição feita bem devagar e comida bem devagar, em um dia em que você não vai fazer outra coisa depois. Por isso que a feijoada é no sábado. Feijoada tem que ser bem devagar e depois você precisa se deitar numa rede. Aquele churrasco, aquela macarronada, aquela lasanha, aquele rodízio. É um dia memorável que deve ser apreciado devagar. Foi feito devagar, alguém dedicou o tempo àquilo, então deve ser apreciado devagar também. Um oposto desses vídeos que eu gosto muito são os podcasts. Eu dou até um exemplo aqui do podcast Inteligência Limitada, foi lá para o extremo. Os podcasts que eu escuto geralmente é de 1 hora e o Inteligência Limitada tem podcast de 3 ou 4 horas. A pessoa vai lá na casa dele, passa o dia lá, come pizza e conversa. Esta conversa profunda é relevante. Por isso que aqui, Fábio, eu comecei com vídeos curtos de 10 minutos. Mas eu sentia fome, continuava com fome. Com isso, meu conteúdo foi aumentando. Porque pense aí numa pessoa que você gosta muito. Seja alguém que você se apaixonou ou seja um amigo. Uma coisa que você faz com essa pessoa é ter essas conversas em que o tempo para. Você passa horas e horas e quando ela vai embora, você continua sentindo falta dela e pensando ainda naquela conversa. Então, em relação a conteúdo, eu gosto desses conteúdos longos. Eu tiro ali 15 minutos para ver uns vídeos e rir, mas mais do que isso eu já começo a ficar mal. Já vem a ansiedade se instalando. E quando eu estou ocupado lavando uma louça, fazendo um almoço, eu preciso me alimentar. Com os podcasts, eu vou ouvir livros bem longos. Eu não gosto de trazer soluções. Eu trago coisas que eu vi que foram boas. Eu não vou dizer para você que é uma solução. Mas se você observar, muitas pessoas estão fazendo isso. No meio de toda essa correria nossa, as pessoas estão procurando pelo menos uma coisa em que elas possam fazer manualmente e bem devagar. Falam-se muito em journaling, que é mais ou menos um diário. Existe caderno de pintar para adulto, para ele passar ali um tempo. Tem pessoas que desenham, tem pessoas que fazem trabalhos manuais, que é um momento em que a mente delas vai ficar mais devagar, que vai fugir de toda aquela correria. Falando das refeições, tem muitos vídeos interessantes. Café, por exemplo. Muitos vídeos de pessoas fazendo café, levando meia hora para fazer um café. Porque pelo menos uma coisa, que pode ser a primeira do dia delas, precisa ser feita bem devagar, artesanalmente. E como tudo que é bom volta ao começo, eu volto ao começo. O que você está fazendo, que você precisa se vestir bem, ir a um lugar bonito, fazer uma coisa importante e depois fazer uma boa refeição. E eu completo com alguém importante. São essas coisas que vão diminuir aquela ansiedade ruim. É o tempo dedicado a essas coisas e essas pessoas dedicarem um tempo a você. É que faz a gente sentir que a nossa vida tem relevância, vale a pena. E isso diminui a nossa ansiedade. Isso faz a gente sentir que a gente é importante, que esse tempo que a gente está passando aqui é relevante. Essa conversa de hoje foi bastante filosófica. Eu tenho pensado nela há muito tempo. Obrigado por ter ficado até aqui. Beijo, espero que tenham gostado. Até mais. E eu encerro com Gandalf novamente, com a frase que vive girando na minha cabeça. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.